Hoje eu quero falar para você algo muito especial, de como eu virei minha chave para poder ser uma colecionadora de conquistas, tá? Vou falar para vocês isso. O que eu quero te entregar hoje aqui é algo que nenhum dinheiro compra. Eu falo muito sobre dinheiro, vocês sabem disso. Eu falo sobre dinheiro porque o dinheiro está em tudo. Né? O dinheiro está em tudo. O dinheiro está no seu móvel, o dinheiro está nas suas relações, o dinheiro está na sua paz com seu marido. Se tem problema de dinheiro, gera briga, gera contenda e tudo mais. O dinheiro está em tudo. Mas tem uma coisa que o dinheiro não compra e compra ao mesmo tempo. Né? Ele não compra e ele compra ao mesmo tempo, que é o que eu entrego muito para as minhas alunas e foi o que fez a diferença na minha vida, que virou a minha chave real na minha vida. Essa conquista, o dinheiro não compra, mas o dinheiro compra também. É uma dicotomia, né? Que é você ter paz mental. O que fez virar a minha chave real e oficial para eu não somente ter muitos saltos na minha vida, mas para mantê-los e para geri-los. Por quê? Quando você começa a me seguir, começa a absorver o que eu ensino, entender, porque eu sei que não é tão fácil de entender num primeiro momento, né? Porque vocês vêm de um ensinamento, vocês vêm de um paradigma, é uma mudança, uma transformação. Para você entender o que eu falo, para você vivenciar o que eu falo, é importante ter paz mental. A paz mental, ela traz para a nossa vida qualidade de vida, boas escolhas, pessoas harmoniosas. Não existe nada mais importante para você, não importa a idade que você está, não importa a situação que você vive, do que você ter paz mental. E quando eu falo paz mental, gente, eu não sou moralista, eu não estou falando de moralidade, você ser uma monge zen, não, né? Eu estou falando de você ter equilíbrio das suas emoções. E você só consegue ter equilíbrio das suas emoções quando você se conhece, quando você tem autoconhecimento. Eu sei bem como eu funciono. Eu sei bem o que me gera gatilhos emocionais. Eu sei bem a hora que eu posso ter raiva e a hora que eu tenho que me acalmar. É muito importante que você se conheça. Vou dar um exemplo prático para vocês. Prático. Eu hoje sou uma empresária. Eu tenho 10 funcionários diretos. Muitos outros indiretos. Eu ainda não fiz as contas de quantos funcionários indiretos eu tenho. 3.000 alunos. Uma casa com 19 cômodos. Os meus funcionários pessoais. Isso, eu nunca estudei gestão. Nunca. Sou historiadora. Nunca fiz recursos humanos, nunca estudei gestão, nada na minha vida. Como que eu consigo gerir tudo isso? Porque eu uso a minha intuição. E a intuição, você não consegue usar o poder da intuição se você não tem paz mental. Mais importante de qualquer coisa na sua vida é você ter paz mental. E para você ter paz mental, você precisa se conhecer. Por isso que eu insisto de você fazer as lives, fazer as práticas, consistência nas práticas. Não é repetir, 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 não é isso. Consistência é diferente de repetição. É melhor você fazer uma vez com intensidade do que fazer 100 vezes com pouca intensidade por obrigação. Então, quando a paz mental, e por que eu te falo de paz mental? Vê se você consegue perceber o que eu estou falando. Antes de me desenvolver, de investir no meu autoconhecimento, que eu investi bastante, gente. Não foi só dinheiro, não. Mais de 300 mil reais em treinamentos. Tempo, energia. Quantas vezes eu deixei de ficar com os meus filhos, deixei de ficar com a minha família para poder me desenvolver? Hoje, vocês têm o luxo do online. No início, eu não tinha, não. Eu tinha que viajar, pagar passagem, hospedagem para fazer os cursos. Quando eu falo para você que o novo pensamento é online, da beleza do online, para você ver, rever a hora que você quiser, acredite em mim que isso é um luxo. É uma riqueza que tua mãe não teve, teu pai não teve, teus avós não tiveram, porque não existia a potência da internet. Aprender pela internet de dentro da sua casa, sem precisar viajar, sem precisar investir em passagem, hospedagem, é um luxo. O fato de você estar nessa aula aqui é um luxo, é uma riqueza. Agradeça por isso.
Agradeça se você pode, quer, deseja fazer um treinamento online, porque você vai pagar só pelo treinamento. Eu pagava pelo treinamento, pela passagem, pela hospedagem, pela comida, e ai de mim sair para fazer um xixi que eu perdia o que o treinador estava falando. Quantas vezes, gente, eu quase me mijei nas calças porque eu não levantava de tanto anotar. Por quê? Porque se eu levantar 5 minutos, eu perdi o que ele estava falando, nunca mais eu ia rever. No online, não. No online você vê, revê, para, pausa, revê de novo daqui a um ano, daqui a 2 anos. Acredite, poder se desenvolver online é um luxo, é uma riqueza. E funciona muito mais do que no presencial. E por que eu te falo que funciona muito mais? Porque você pode parar, anotar, ver, rever, pensar, introjectar, ver novamente, coisa que no presencial não é possível. Eu fui coach no presencial, eu fiz atendimentos presenciais. E nada se compara com o poder do online, porque no online as pessoas ficam mais, como é que eu vou dizer para você? Mais soltas. E por que eu estou falando isso? Porque eu só consegui entender tudo isso porque eu obtive paz mental. Paz mental não significa que de vez em quando você não pode ficar pé da vida, não pode dar o seu piti, que eu dou também. Se você que eu não dou, não, eu dou também. Que não é você se transformar numa pessoa que apanha e fica quieta. Não estou dizendo isso. Paz mental é você se entender, entender o seu eixo, saber quais são os seus gatilhos emocionais. Você sabe quais são os seus gatilhos emocionais? Você sabe quais são? É muito importante você saber quais são, o que ativa os seus gatilhos emocionais. O que faz com que você tome uma decisão? O que faz com que você paralise? Eu não posso descobrir isso por você. Se você não conhece quais são os seus gatilhos emocionais, você não tem paz mental. Se você não tem paz mental, você não consegue realizar ou manter aquilo que você deseja. E como que você descobre os seus gatilhos emocionais? Gente, não tem saída, não tem diquinha, não tem atalho. É você ter autoconhecimento. O novo pensamento, o treinamento que eu ofereço para as novas pensadoras, ele é autoconhecimento puro. Para você ter uma ideia, na primeira aula, elas descobrem a essência delas. O que é a essência? É aquilo que te move na vida, que te inspira, que te motiva e que você nem pensa que é. E depois elas descobrem o que para elas. Depois elas descobrem o que elas precisam real desenvolver. Porque muitas vezes você desenvolve aquilo que você não precisa. Então, o caminho é esse. O caminho que virou a minha chave foi esse. Me autoconhecer, descobrir quais são os meus gatilhos emocionais para ter conquistas, não somente obter conquistas, mas para mantê-las e crescê-las. Vou dar o meu exemplo de gatilho emocional. Um gatilho emocional que mexe comigo e que eu observo é o gatilho emocional do pertencimento. Eu vou ensinar tudo isso para vocês no teste de personalidade, dentro do novo pensamento. Mas eu vou dar o meu exemplo aqui. Um dos meus gatilhos emocionais é o pertencimento. O que é o pertencimento? Eu gosto de pertencer. Eu gosto de fazer parte eu tenho vários grupos de amigos. Eu gosto de fazer parte dos grupos de amigos. Eu gosto de pertencer. E se alguém mexe com o meu pertencimento, vamos supor, vou dar um exemplo. Se os meus amigos se reúnem e não me convidam, eu fico puta. Posso falar palavrão? Não. Eu quero matar. Por quê? Porque mexe com o meu pertencimento. Então, vou dar um exemplo. Se alguém manda uma mensagem para mim falando assim, Jaque, o treinamento X, você vai participar de um grupo onde vão ter pessoas incríveis, eu já estou dentro. Já quero fazer. Porque eu gosto de grupo, eu gosto de pertencer, eu gosto de estar junto com pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. Então, um dos meus gatilhos emocionais é o pertencimento. Se você desconhece os seus gatilhos emocionais, você corre 2 riscos. 2 riscos. O primeiro risco é de você ser enganada, né? Porque a pessoa vai usar os seus gatilhos emocionais para te pegar. E o segundo risco é você ficar de fora daquilo que é realmente importante para você. Por que muitas vezes você compra curso, você faz treinamentos, mas você não se envolve com os treinamentos? Porque você não está usando os seus gatilhos emocionais. Não, suas motivações emocionais reais para você. Por exemplo, tem gente que tem o gatilho emocional da família. Se falar de família, nossa, tu fala de família. Tem gente que tem o gatilho emocional da escassez.
Ah, são poucas vagas. Ah, meu Deus, eu tenho que estar. Senão, tem gente que tem um gatilho emocional da autoridade. São vários gatilhos emocionais. Então, se você não se conhece, ó, a Maria Aparecida está falando, eu gosto de estar só. Se você não se conhece, você corre 2 riscos, ou de ser enganada, ou de não ficar satisfeita com aquilo que você adquire. Pegaram esse trem? Então, o que fez o diferencial para mim, para eu realmente hoje ter a vida... Eu tenho a vida hoje que eu sempre sonhei. É óbvio que faltam ainda algumas coisas para eu conquistar. É óbvio que eu quero crescer ainda mais. É óbvio, obviamente, eu sou mulher do próximo nível. Mas da onde eu vim, uma casa sem banheiro, onde eu nasci sem luz, cresci pela casa dos outros, eu era agregada na casa dos outros. Meu primeiro salário eu ganhei com 7 anos de idade, já morei em comunidade, já morei numa casa que era do tamanho do meu quarto hoje, com umas 3 pessoas. Da onde eu vim, eu venci. E eu vou falar uma coisa para você. Escuta o que eu estou te falando aqui. Do fundo do meu coração. Não se compare com outras mulheres, porque você não sabe de onde elas saíram. Você não sabe qual foi o start delas. Muita gente já nasceu na sua frente, ó, 100 anos na sua frente, já teve herança, nasceu no quarto com banheiro, nasceu indo com motorista. E aí você se compara com essas mulheres que já, ó, que nunca passaram um perrengue de verdade na vida, e aí você fica, fulana consegue, eu não consigo. Por quê? Porque ela já nasceu na sua frente 100 anos. 100 anos. Se você mora numa casa de 2 quartos, que você só tem o seu quarto, você saiu na frente de muita gente, inclusive de mim. Eu só fui ter meu quarto na fase adulta. Não sabia que eu queria ter quarto. Vivi muito pela casa dos outros. Então, não se compare com outras mulheres que você não sabe de onde elas surgiram. Quando eu comecei na minha carreira como coach, eu conheci uma pessoa que falou assim: eu peguei 1 milhão emprestado com meu pai para começar na minha carreira. Aí eu, hã? Eu peguei 1 milhão emprestado com meu pai, mas não avisei a ele. Eu falei, ok, você pegou 1 milhão. Era um coach também, beleza, tá? Tudo bem. Falei para ele, você pegou 1 milhão emprestado com seu pai e não avisou a ele. Aí ele te mandou embora. Falei, meu amigo, se eu pego 50 reais da minha mãe me dá uma coça. Ela me dá uma coça de 3 dias. Porra, o cara que tem 1 milhão para pegar emprestado, amigo, ele já saiu na minha frente há muitos anos. E o que aconteceu? Muitos anos. Ele estava na minha frente há muitos anos. Hoje eu passei ele. Por que eu passei ele? Por que eu passei ele? Em termos de resultado financeiro. Por quê? Porque eu me conheço. Se dê de presente o autoconhecimento. Ano passado eu mandei uma mensagem para ele. Ele estava muito mais na minha frente. Mandei uma mensagem para ele: meu faturamento esse ano foi X. Ele, nossa, mais do que eu. Muitas pessoas vão olhar como competitividade. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é sobre competitividade. É sobre você desenvolver a tal ponto, você se mover a tal ponto que você inspira outras pessoas. Que você inspira outras mulheres. Eu não tenho roteiro não, gente. Estou falando aqui do meu coração. Eu quero que você entenda que se eu conseguir, você também consegue. Quando você se permitir se desenvolver, quando você se permitir se conhecer, entender quem é a pessoa que mora dentro de você, porra, ninguém te segura. Quando eu percebi que eu podia mudar o meu pensamento, dirigir, quando eu percebi que eu podia mudar meu pensamento, fazer minha transição de carreira, quando eu percebi que eu podia mudar meu pensamento para mudar de casa, quando eu percebi que eu podia mudar meu pensamento para deixar relacionamentos tóxicos e abusivos, meu amor, eu olhei para mim no espelho e falei, ninguém me segura. Não deixe ninguém te segurar. Se alguém falar para você que é bobagem esse negócio de desenvolvimento pessoal, se alguém falar para você que é dinheiro jogado fora, se alguém falar para você que não vai adiantar, se alguém falar para você que não vai dar, olha, vem dentro do espelho e declara para você, ninguém me segura. Vem comigo que eu te dou a minha palavra. Se você vier comigo, se você deixar eu pegar você pela sua mão, eu e meu time de mentoras, ninguém te segura. A única pessoa que pode segurar você é você mesmo. Então, a paz mental, ela vem desse lugar, de você se conhecer, entender quais são os seus gatilhos emocionais, entender o que você está passando, entender que você pode sim conquistar o que você desejar, não somente conquistar, mas crescer e manter. Porque não adianta só chegar lá.
Elza Soares faleceu semana passada. 91 anos, né? Aquela mulher é incrível, porque chegar no topo é relativamente fácil. Voz do milênio. Se manter no topo é a questão. Muitas de vocês querem conquistar as coisas, mas é preciso conquistar, manter e crescer. Isso eu nunca vi nenhuma outra opção fazer acontecer, a não ser o autodesenvolvimento. Todas as pessoas que eu conheço de sucesso, que saíram do zero e se transformaram em pessoas realmente que transbordam, elas se desenvolveram de dentro para fora. Todas. Podem até não falar sobre isso, porque não é, né, o que elas desejam falar, mas não existe outra saída sem ser o autodesenvolvimento. É o que eu estou falando para você aqui. Ficou claro para vocês? Não tem diquinha. Não é na caixinha de pergunta que você vai resolver o problema do seu casamento, igual hoje. Já que estou cansada do meu marido chegar de madrugada e me separo, como que eu vou dar essa resposta para uma pessoa na caixinha de pergunta? É a mesma coisa que você querer se operar, dentro da ambulância. Você não pode fazer isso. A ambulância é para te levar até o hospital, para você operar no hospital. Como que eu vou dizer para uma pessoa que eu nem conheço, não sei se ela é para se separar ou não? Gente, quem tem que descobrir isso são vocês. Eu estou dizendo que o novo pensamento, que a websérie Grande Segredo vai resolver todos os seus problemas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter uma nova percepção sobre os problemas. Problemas são oportunidades de aprendizado, de crescimento e de expansão. Se você tem um problema com dívida, por exemplo, o que você ainda não sabe sobre dinheiro? O que você ainda não sabe sobre como você funciona com dinheiro? Se você tem um problema no seu trabalho, o que você não sabe ainda sobre como você funciona dentro do seu trabalho? Se você tem um problema no seu relacionamento, você não sabe ainda como você funciona dentro de um relacionamento. Gente, problema é falta de autoconhecimento. Falta de sabedoria. E a sabedoria, ela mora dentro do autoconhecimento. Você já viu uma pessoa que é sábia que não se conhece? Que não sabe como ela funciona no mundo? Você já ouviu falar sobre algum sábio que é ignorante de si mesmo? Nenhum sábio é ignorante de si mesmo. Muito pelo contrário. Então, permita-se ser cuidada, permita-se ser mentorada, permita-se se desenvolver. É o melhor presente que você pode dar para você, para quem veio antes de você e para quem vai vir depois. Muita coisa do meu passado eu dei um novo significado depois que eu me conheci. A minha vida virou uma máquina do tempo. Hoje eu olho para o meu pai com outros olhos. Eu olho para minha mãe já falecida com outros olhos. Eu olho para as pessoas que um dia me fizeram mal com outros olhos. O autoconhecimento é uma máquina do tempo. Você consegue entrar no túnel do tempo e mudar o seu passado. Por quê? O seu passado é uma memória. Não importa o que te aconteceu, ele é uma memória. E por que outro dia a menina me perguntou assim? Por que todos os mestres do autodesenvolvimento passaram por dificuldade? Eu respondi a ela que a gente ainda está nesse paradigma, né? Paradigma mundial que tem que passar por uma dificuldade para chegar em algum lugar, tanto que o Covid está aí. Mas eu tenho uma outra teoria. Só quem passou sabe, gente. Só quem já passou pelo que você está passando agora sabe. Só quem já passou sabe. Eu não sou somente uma líder, eu não sou somente uma palestrante, eu sou uma desenvolvedora de gente, uma desenvolvedora de pessoas, eu sou especialista nisso. Por quê? Porque eu já passei por diversas fases. Inclusive, as minhas amigas falam, parece que você viveu 10 vidas numa vida. E é isso mesmo. Só quem já passou pelo que você está passando agora sabe e vai entrar no seu mundo. Eu não posso falar com a Ana Paula, que trabalha aqui em casa, na mesma linguagem, com a mesma visão que eu vou falar com o CEO de uma grande empresa. Se eu fizer isso, eu estou sendo extremamente antiética. Quando uma aluna minha, dentro do Novo Pensamento, abre a câmera, o dia que você for uma nova pensadora, se você já viu isso acontecer, você vai ver. Quando ela abre a câmera, eu entro completamente no mundo dela. Totalmente no mundo dela. Totalmente no mundo dela. Pode ser por isso que as minhas alunas têm grandes saltos. Eu entro no mundo dela de uma tal maneira que às vezes as pessoas ficam, as minhas mentoras ficam até meio assim, como é que você consegue fazer isso? Por quê? Porque eu já passei. Eu já passei. Eu só atraio pessoas que estão passando pelo que eu passei. Eu não vou atrair outro tipo de pessoa. Não vai se sentir atraída por mim, porque essa é a minha história. Percebem, gente?
Vocês estão entendendo que não existe uma forma melhor de você encontrar a paz mental, de você encontrar o que realmente te motiva na vida, quem você é na vida, sem você olhar para dentro? Eu poderia estar aqui falando algo super comercial, né? Porque a minha equipe vai falar, já que isso aí não é vendável, eu não estou me importando com isso. Se vierem 200, 300, 400 alunas, para mim é indiferente. O que eu quero é realmente, se vier uma, para mim é ótimo, o que eu quero realmente é desenvolver mulheres. Se você está disposta a se desenvolver, vir comigo daqui a um ano, você mostrar o Pix lá, mostrar a conta lá com seus 100 mil reais e entender que não é só pelo dinheiro, é pela pessoa que você se tornou. Não é só pelo dinheiro, nunca foi. É pela pessoa que a gente se torna nesse caminho. Percebe? Tá claro? O que vocês entenderam do que eu falei? Agora eu quero ouvir você. O que você entendeu do que eu falei? E eu quero abrir um grande paralelo aqui sobre duas coisas que são muito importantes no meu trabalho. Primeiro, o seguinte, cada mulher é única e especial, cada mulher tem o seu sistema de crenças. Mas existem coisas que eu falo bastante lá dentro, né? Existem determinadas personalidades que merecem um olhar especial, né? Merecem uma visão especial. São como a minha doce, querida, maravilhosa Aparecida está falando aqui, Regiane está falando aqui, sobre as mulheres pretas. Quem é minha aluna, e eu tomo muito cuidado de falar sobre isso, porque tem a questão do politicamente correto, eu não sei lidar com os termos novos, né? Não sei lidar. Minha filha que me ensina às vezes, mãe, não é assim que se fala, eu estou aprendendo, estou disposta a aprender. Mas uma mulher preta, ela não tem o mesmo sistema de crenças que uma outra mulher que não ouviu o que essa mulher ouviu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando para não cair em nenhuma armadilha, né, de comunicação. Meu tio, Itaci, irmão da minha mãe, é preto, enorme, meu tio é enorme. Né? E eu nasci loura, até os 7 anos de idade eu era lourinha, loura natural. Hoje em dia eu sou pintada, mas era loura natural. E eu me lembro que eu saía com meu tio na rua, ele no braço comigo, e as pessoas falavam assim, Tacia, Suco, o apelido dele é Suco, Suco, onde você roubou essa menina? Onde você sequestrou essa menina? Naquela época eu não entendi. Um dia eu conversando com meu tio, ele falou que não existia racismo no Brasil. Eu falei, porra, tio, isso tá de sacanagem com a minha cara. A vida inteira o senhor passou por um bullying junto comigo, e as pessoas perguntavam onde é que você tinha me roubado. Como é que você diz que nunca teve racismo no Brasil, nunca passou por racismo no Brasil? Porque você não sabe o que é. Não, eu já tive essa conversa com meu tio várias vezes, mas ele estava tão imerso dentro do mundo dele, tão imerso dentro da visão dele, que ele não via que dizer para um homem na rua que ele roubou uma criança é racismo. E eu não estou aqui entrando, gente, na moralidade dos ismos, racismo, comunismo. Não, eu estou dizendo que sistemas de crença levam você a ter uma determinada atitude. Meu tio não sai do bairro. Meu tio só sai do bairro dele para ir para Arraial do Cabo. Meu tio a vida inteira foi só aqui, daqui para cá, daqui para lá. Nunca se permitiu vir na Zona Sul. Nunca se consciente dele tem muitas crenças. Porque a vida inteira ele escutou coisas que para ele eram naturais, mas que criaram nele crenças muito, muito, muito fortes. É muito desafiador falar sobre isso numa live pública, eu gostaria de falar só dentro do Novo Pensamento, mas as pessoas receberam comandos diferentes, crenças diferentes, pensamentos diferentes, e isso bloqueia sim, gente. Bloqueia e muito. E se você está me ouvindo aqui nessa live e você tem a vontade ou já trabalha desenvolvendo pessoas, você precisa aprender isso. Olhar para isso. Para as diferenças entre as pessoas. Não se trabalha com pensamentos de forma igual para todo mundo. Por isso que o novo pensamento talvez seja algo que faz tanta diferença, porque cada uma é trabalhada de uma forma. As mulheres nordestinas têm um sistema de crença, as mulheres do sul têm outro sistema de crença, as mulheres do subúrbio têm um sistema de crença, as mulheres da zona sul têm um sistema de crença totalmente diferente, gente. Ambiência. Conta. Amo muito vocês, tá? Amo muito. E só fazendo uma recapitulação dessa live de hoje, o que me fez mudar a minha chave para eu chegar onde eu cheguei, eu quero conquistar muito mais, foi realmente descobrir o caminho da paz mental. E paz mental não significa que você é uma monge zen,
Não, eu dou meus piti, você já viu, de vez em quando eu dou... Mas não significa isso. É você se conhecer, saber a hora que você pode dar, ser mais dura, a hora que você tem que ser mais amorosa, a hora que você tem... Com medida, parcimônia, sabedoria, paciência, e sabendo que nós somos seres humanos. Não acredito que deixar a nossa ser-humanidade de lado é o que vai levar você aonde você deseja chegar. Não é você se transformando num super robô, acordando 5 horas da manhã, fazendo muitas coisas. Não é, gente. Pelo amor de Deus, nós somos mulheres comuns, né? Mulheres da vida. Né? Você tem que acordar 5 horas da manhã. Você tem que fazer 200 afirmações. Você tem que repetir 200 vezes mantra. Quem vai cuidar dos teus filhos enquanto você está fazendo isso? Quem vai lavar a tua louça? Quem vai no banco para você? É muito fácil falar, gente. Muito fácil. Tem um monte de mentor aí falando. É muito fácil ensinar isso quando você vem de um lugar de privilégio. É muito fácil falar que o outro tem que fazer, o outro tem que sacrificar, o outro tem que dar duro, o outro tem que não sei o quê, quando você vem de um lugar de privilégio. Percebe? Quem vai lavar a sua louça no teu lugar? Quem vai cuidar dos teus filhos? Quem vai cuidar da tua casa quando você está aí parada meditando 200 horas, fazendo 200 mantras, 25 mil afirmações, e acordando 5 horas da manhã, entrando na banheira gelada? Quem é? Só você sabe o que você passa. Só você sabe quem você é. Só você sabe das suas necessidades. Não caia nessa história, porque depois vocês ficam se cobrando e a autocobrança abala qualquer frequência. Quando você começa a se cobrar, mas eu não fiz 200 mantras, mas eu não decorei o Gravoboy, mas eu não subi um monte, mas eu não fiz, eu acordei 5 horas da manhã. Cobrança, culpa, não tem atração. Ou pior, você atrai o equivalente à cobrança, o equivalente à culpa. E é por isso que muitos de vocês estão aí buscando, mas tem a sensação da roda do hamster, né? Roda, 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 e não sai do lugar. Porque só você sabe o que você sabe. Só você sabe o que você passa. Muito cuidado com o que você escuta e você acredita que você tem que fazer. Cuida dos teus pensamentos. Quanto mais você nutre o seu pensamento, menos você precisa fazer e mais resultado você tem. Poder, a palavra poder, de poderosa, vem exatamente disso. De você fazer menos, ter mais resultado e manter esse resultado. Então, eu desejo para você poder. Poder não está ligado somente a fazer, está ligado ao pensar, a nutrir a qualidade dos seus pensamentos, a aumentar a qualidade das suas crenças. Não ficar só procurando crença limitante, limpar a crença limitante, pelo amor de Deus. É como se você só fizesse uma faxina, mas não embelezasse a casa. Imagina se você só tomasse banho, só vou tomar banho e não botasse uma roupa bonita. Não funciona. Eu sei por quê. Porque eu fiquei nessa 10 anos, procurando minhas crenças limitantes. Quanto mais eu procurava, mais eu achava. Beleza? O que importa é a intensidade, não é a quantidade. Se você fizer uma afirmação por dia, só botar a mão no coração e falar: eu recebo riquezas infinitas de fontes infinitas através da criatividade ilimitada do universo. Faz e vai viver sua vida. Vai viver sua vida, gente. Vai viver. Quando lembrar, faz de novo. Vai viver, não se sinta na obrigação de fazer nada. Mas vale a intensidade do que a quantidade. Mas vale a intensidade. Porque quando você faz algo porque você é obrigada a fazer, isso é crença de esforço. Isso é crença da obrigação. Imagina qual é a frequência que você está mandando para o universo quando você se obriga a fazer alguma coisa. Nunca foi sobre fazer mais. Nunca foi sobre fazer mais. É sobre ser. E você é incrível. Você é poderosa, você é maravilhosa, você é divina. Você tem habilidades e competências, características únicas que só você tem, que só você sabe o que você sabe. Descubra a sua essência, descubra o seu poder pessoal. E seja quem você é, não importa se você está incomodando os outros, não importa, seja quem você é. Porque quem você é no mundo, o espaço que você
ocupa, onde você está, é o mais importante do mundo. Coloque isso na sua cabeça. Não importa se você está numa festa no Copacabana Palace ou no pagode na Pavuna. Aonde você está, onde o seu corpo ocupa, é o lugar mais importante do mundo, porque é você a pessoa mais importante da sua vida. E se você é a pessoa mais importante da sua vida, você é a pessoa mais importante do mundo. Agora, para você ter consciência disso e trazer isso à tona, lustre o seu ouro, descubra quem é essa pessoa que está aí dentro de você.